E hoje o Datafolha divulgou a última pesquisa de intenção de voto para os governos dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, antes do primeiro turno, marcado para este domingo. O levantamento, que foi divulgado neste sábado, foi feito entre 30 de setembro e hoje, 1º de outubro. Em São Paulo, o resultado dos votos válidos, calculados com a exclusão dos votos brancos, nulos e de eleitores indecisos, foi: Fernando Haddad, candidato do PT, lidera com 39%, seguido de Tarcísio de Freitas, do Republicanos, com 31%. Em terceiro lugar, Rodrigo Garcia, do PSDB, garante 23%. Carol Vigliar, do Unidade Popular, subiu 1 ponto desde a última pesquisa e soma 2%. Já os candidatos Gabriel Colombo, do PCB, Elvis César, do PDT, Vinícius Poit, do Partido Novo, Edson Dorta, do PCO, Antônio Jorge, do Democracia Cristã e Altino Júnior, do PSTU, se igualam, somando 1% das intenções. A gente também tem o resultado da pesquisa estimulada e única com a porcentagem de votos totais. Fernando Haddad segue liderando, porém, com 33%. Tarcísio vem logo atrás, com 26%, e Rodrigo Garcia soma 20% das intenções. Carol Vigliar, Gabriel Colombo, Elvis César, Vinícius Poit, Edson Dorta e Antônio Jorge mantêm os 1%. Apenas Altino Júnior fica com 0%. Brancos e nulos somam 8%, assim como os que não sabem. Por fim, a pesquisa espontânea e única. Fernando Haddad soma 21%, Tarcísio de Freitas 16% e Rodrigo Garcia 9%. Nesse modelo de pesquisa, eles ainda fazem a pergunta sem colocar nome nos candidatos. Dessa forma, os resultados ficam: atual governador com 0%, candidato do PT apoiado pelo presidente somam 1%. Outras respostas ficam com 7%, brancos e nulos com 5% e os que não sabem com 39%. A pesquisa feita nos dias 30 de setembro e 1º de outubro foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número SP 09987/2022. Fabiana Barroso, você falava agora no final, né, Fabi, sobre essa baixa adesão ao evento de Lula, do PT, hoje aqui em São Paulo. E a gente vê que na disputa estadual, por exemplo, aqui em São Paulo, o candidato do PT não consegue abrir dianteira, como as pesquisas indicariam no caso da pesquisa presidencial, né? Fernando Haddad tem dificuldades em decolar, tudo indica que haverá segundo turno, e nessa reta final as pesquisas flagraram que seria um crescimento do candidato adversário dele, candidato apoiado pelo presidente Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, né, Fabi? Tudo indica segundo turno entre Haddad e Tarcísio. Esses são os números que não se explica, né? Regionalmente você tem um candidato que saiu do nada, embora seja ex-ministro do governo Bolsonaro, mas não era um político de carreira como os outros dois que estão na disputa aí. Mas algo importante em relação a São Paulo, a ser destacado, em relação ao Rodrigo Garcia e o PSDB. Se isso se confirmar, e tudo indica que sim, que realmente estão na frente aí Haddad e Tarcísio, e algumas pesquisas estão trazendo números diversos, quem estaria em primeiro, mas é a consolidação do começo da ruptura institucional do partido PSDB, que ficou há mais de 30 anos governando São Paulo, e não somente por perder São Paulo, mas realmente perder o discurso e não conseguir se inovar e manter no cenário político. Então, amanhã, se isso for consolidado e Rodrigo Garcia for descartado pela população de São Paulo, nós teremos aí o início, talvez, do começo do fim do PSDB, que fingiu, a minha opinião aqui, o antagonismo ao PT. Isso prova também que o Alckmin não deixa a gente aqui mentir, porque ele fazia parte desse partido e era um dos nomes mais fortes, e hoje está como vice do ex-presidente Lula. E esse seria um fato histórico notável mesmo, né, Daúde? Esse destacado agora pela Fabi, esse fim do ciclo tucano aqui em São Paulo. E a repetição da polarização nacional, né, entre os candidatos do PT, do ex-presidente Lula, e do presidente Jair Bolsonaro, no caso Tarcísio, que não concorre pelo mesmo partido do presidente, concorre pelo Republicanos, não pelo PL, mas seria a repetição em âmbito estadual da polarização nacional, mas com uma disputa bem mais embaralhada do que aquela do Plano Nacional, né, Daúde? Exatamente, Brau. A gente percebe que o Rodrigo Garcia, ele ainda é desconhecido do povo paulista, porque quando na pesquisa espontânea, o Tarcísio tem o dobro de votos que ele tem, né? Isso ficou claro. Então, dificilmente ele vai disputar o segundo turno com o Haddad. Agora, o PSDB começou a ser desmontado em São Paulo pelo Dória, né? O Dória usou-se de uma certa habilidade para tentar
alcançar a presidência da República, e isso tudo acabou expulsando várias pessoas do partido. Isso me lembra muito no passado, quando o MDB, né, naquela ocasião, se dividiu com exatamente o PSDB, porque parte dos que hoje tucanos, né, os mais antigos, não concordavam com o Quércia. O PSDB sempre teve essa característica, ele não consegue formar lideranças capazes de se manter no poder. Você vê, está aí o Garcia, que não consegue alcançar o Tarcísio, que foi um ministro do presidente Bolsonaro, tem uma empatia muito grande com o eleitor. Eu já tinha dito isso lá atrás, que ele teria grande chance de se tornar governador de São Paulo. E se der segundo turno, que a pesquisa mostra, ele será o próximo governador de São Paulo, do Brown.